Evangelho segundo escreveu João, capítulos 11 e 12. Capítulo de número 11 é o episódio maravilhoso da ressurreição de Lázaro. Jesus já havia ressuscitado duas pessoas, o filho da viúva de Naim, ele deu uma ordem e o morto reviveu, e a mesma forma aconteceu com a filha de Jairo. Porém, com Lázaro foi diferente. Jesus propositalmente esperou para que esse morto ficasse morto 4 dias, porque ele tinha um propósito: glorificar o seu nome, conforme verso de número 4. Lázaro e sua família eram amigos particulares de Jesus. Então nós aprendemos aqui que por mais intimidade que tenhamos com o Senhor Jesus, nós não estaremos livres das intempéries, das situações difíceis. Porém, precisamos entender, primeiro, que o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Muitas vezes, aos nossos olhos, parece que Jesus está demorando, mas o tempo de Deus está totalmente linkado ao cumprimento de um propósito. Se Jesus tivesse chegado ali e evitado a morte de Lázaro, curando Lázaro daquela enfermidade, seria maravilhoso, mas o milagre não seria tão notório e tão divulgado como esse morto há 4 dias que já cheirava mal. Verso de número 23, quando Jesus chega, ele vai consolar Marta e Maria, e ele diz a Marta: teu irmão há de ressuscitar. E Marta então responde: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta, ela tinha conhecimento escatológico do que é que acontece com aqueles que morrem com Jesus, o que vai acontecer nesta ressurreição do último dia. E Jesus então responde: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, qual é o pré-requisito? Crê. Ainda que esteja morto, viverá. Jesus está dizendo aqui que ele tem poder tanto sobre a morte física quanto sobre a morte espiritual. O requisito é crer no Senhor Jesus para que tenhamos vida eterna. Verso de número 35, Jesus chorou. Mesmo sabendo que ele iria ressuscitar o seu amigo, Jesus chora. Então, aqui João mostra a humanidade de Jesus, a sensibilidade de Jesus para com as pessoas, sentindo a dor daquela família e também por ver tanta incredulidade. Verso de número 40, Jesus diz para Marta: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Porque humanamente dizendo seria impossível. A Marta diz: Senhor, já cheira mal, verso 39, já passaram 4 dias. Mas Jesus estava estimulando a fé daquela mulher. Verso 43, Jesus então clama com grande voz: Lázaro, vem para fora. Naquele tempo, os sepulcros, eles normalmente eram feitos em cavernas que eram esculpidas nas montanhas e depois fechavam com uma pedra a porta daquele túmulo. E Lázaro então sai para fora, e isso resulta, primeiro, na glorificação do nome de Jesus e, segundo, provoca também os judeus que a partir de então ficaram tão irados com Jesus e começaram a planejar matá-lo. E Caifás, que era um sumo sacerdote, verso 51, ele foi usado por Deus como um profeta para falar sobre a morte de Jesus, apesar de que ele mesmo não estava sabendo que ele estava profetizando. Mas no verso de número 50, ele diz: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Não só uma nação, mas a morte de Jesus evitou a nossa morte espiritual. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida eterna.
E no capítulo de número 12, mostra como Marta, Maria e Lázaro ficaram ainda mais próximos de Jesus depois da ressurreição. E nesta última semana, então, que antecedeu a morte de Jesus, acontece o episódio que já comentamos em Mateus 26 e em Marcos 14, que Maria, então, no momento de um jantar na casa dela com Jesus à mesa, ela pega um frasco de um perfume caríssimo e ela derrama sobre os pés de Jesus e ela enxuga com os seus cabelos. Este perfume era um perfume muito caro, o seu valor equivalia mais ou menos a um salário de um ano de um trabalhador comum, e isso então trouxe escândalo a Judas, que estava roubando desse caixa do ministério de Jesus e dos seus apóstolos, e ele disse: por que não vendeu e repartiu com os pobres? Então Jesus dá uma resposta maravilhosa, verso de número 7. Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso. A adoração de Maria é reconhecida por Judas como se fosse um desperdício, mas para Jesus era uma adoração, era algo profético. E Jesus responde no 8: os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre tereis. Aqui refuta a ideia de um Jesus comunista, a ideia da possibilidade de um nivelamento de classes sociais e que todas as pessoas tenham o mesmo nível de vida social. Jesus está dizendo aqui, é Jesus que está dizendo, que sempre haverá diferenças de classes sociais. A partir do verso de número 20, Jesus explica por que é que ele precisa morrer. Verso 23, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E ele usa uma ilustração lindíssima sobre a necessidade desse sacrifício. Ele diz: na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, não tem resultado. Mas se morrer, dará muito fruto. Então, nessa ilustração, Jesus está dizendo que esse grão de trigo, quando ele é plantado no solo, ele morre no solo, mas ele produz ramos de trigo e surgirão muitos outros grãos. Através da morte de Jesus, o mundo, a humanidade teria direito de receber o seu sacrifício e de ter vida eterna. E Jesus nos convida a viver como ele viveu. Verso de número 26, se alguém me serve, siga-me. Ou seja, que vocês estejam também dispostos a passar pelo que eu passei, prontos para dar a vida como minhas testemunhas. Verso de número 42, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Apenas creram, alguns líderes apenas creram, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. 43, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Creram, mas não confessaram Jesus publicamente. Por medo de perseguição, foram omissos. E Jesus, então, está nos ensinando. Não basta apenas crer, precisamos confessar publicamente que nós somos seguidores de Jesus. Algumas pessoas hoje, elas não querem confessar por medo da reação da família, por medo desse sistema maligno, mas Jesus está nos convidando a nos posicionar na nossa fé. Verso 48, quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregada, essa há de julgar no último dia. Evangelho segundo escreveu João, capítulos 13 e 14. Capítulo de número 13 até o capítulo 17, no verso 26, nós temos a descrição da última noite, que foi a noite da ceia, e as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos,
antes dele se entregar para ser crucificado. Verso de número 1, João registra uma frase muito bonita que diz que Jesus os amou até o fim. Mesmo conhecendo suas imperfeições, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo, que Pedro iria negá-lo, mesmo assim Jesus os amou até o fim. Isto para nós é muito animador. Por mais miseráveis que sejamos, por mais pecadores que sejamos, Jesus ele nos conhece a fundo como ninguém, conhece todas as nossas imperfeições, mas mesmo assim somos amados por Jesus. Há um episódio aqui muito conhecido quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. Esse episódio era muito comum naquela cultura, quando um viajante chegava, e um símbolo de hospitalidade seria lavar os seus pés, já que não tinha água tão disponível para banho. O criado, o servo da casa, ele trazia essa bacia para lavar os pés desse visitante. E Jesus, então, ali assume essa tarefa de servo. O soberano de toda a terra, o rei do universo, estava ali ajoelhado, lavando os pés dos seus discípulos, nos ensinando aqui a sermos humildes em todos os nossos relacionamentos, inclusive em lideranças. Quantos líderes, na sua soberba, na sua vaidade, não aceitam em hipótese alguma servirem pessoas, não aceitam nenhuma tarefa que possa diminuí-lo conforme a sua própria concepção. E Jesus está nos ensinando que, assim como ele, nós também devemos servir uns aos outros. Pedro, ele não entende, verso de número 6, e ele recusa aceitar Jesus lavar os seus pés, e Jesus dá uma resposta maravilhosa para Pedro no verso 7. O que eu faço, você não sabe agora, mas você saberá depois. Verso de número 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Verso 35. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E falando acerca do amor, verso 34, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Esse mandamento não é novo. A lei já dizia para amar o próximo, porém é o modelo do amor. A lei dizia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, nesse novo modelo de amor, parte B do versículo, ele diz: como eu vos amei, vocês também devem amar uns aos outros. Um amor sacrificial. E esta, verso de número 35, é a marca do seguidor de Jesus. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E amor não é um sentimento, amor é uma atitude, são nas nossas ações que nós demonstramos amor para com o nosso próximo. E no capítulo 14, ainda conversando, nessa última noite com os seus discípulos, Jesus os conforta e os prepara antes de deixá-los. Então Jesus garante que ele vai voltar, que ele está preparando um lugar, e também garante que ele, verso de número 6, é o caminho, o único acesso a Deus, e ele é a verdade, ou seja, esse caminho é digno de confiança, e ele, somente ele pode dar vida eterna. Algumas pessoas, por não conhecerem o Evangelho, as Escrituras, erroneamente elas dizem: todos os caminhos levam a Deus.
É claro que quando essas pessoas estão dizendo isso, elas estão falando de qualquer religião, qualquer segmento leva a Deus. Mas esta expressão não é uma verdade. Assim como geograficamente dizendo, um mesmo local não pode ser acessado por várias estradas, por várias BRs, por vários caminhos, assim também o céu, a eternidade, só pode ser acessada através de Jesus. Jesus não é um dos caminhos que leva o homem a Deus. O homem estava com a sua comunhão rompida para com Deus. O homem estava separado de Deus. E em Gênesis 3,15, a promessa é que Jesus uniria este homem de volta a Deus. Então, ele diz, verso de número 6, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Filipe então pergunta, mostra-nos o Pai. E Jesus no verso 9 diz, estou tanto tempo com vocês e você ainda não tem me conhecido, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. E como você pergunta, mostra-nos o Pai? Jesus estava dizendo, eu e o Pai somos um. Eu sou a imagem visível do Deus invisível. Colossenses capítulo 1, verso 15, Hebreus capítulo 1, dos versos 1 ao 4, diz que Jesus, ele é o Deus visível, o Deus que se manifestou à humanidade, o Deus que se revelou à humanidade quando ele se faz homem. Ele adquire uma matéria física, porque Deus é espírito. Então, não tem outra forma de chegar até a Deus a não ser através de Jesus. Jesus é a maior expressão de Deus. E a partir do verso de número 15, Jesus promete, então, enviar o Espírito Santo, que também é Deus. Ele diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro. A expressão grega aqui, alós, outro é uma pessoa diferente, mas com a mesma espécie. E ele passa a descrever o que é que o Espírito Santo faria em nós. Verso 26, vos fará lembrar tudo quanto tenho vos dito. Verso 17, ele é exclusivo para aquele que crê, aquele que é regenerado. Verso 17, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós, dentro de nós. Ele é chamado de Consolador, que significa encorajador, aquele que dá força. É o Espírito Santo que está dentro de nós, nos santificando, nos preparando para o retorno glorioso de Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulos 15 e 16. Jesus, conhecendo que o seu tempo aqui na terra estava chegando ao fim, ele então, para falar do seu relacionamento com seus seguidores, como deveria ser esse relacionamento, ele então usa a parábola da videira, que é uma planta muito fecunda. Ele se compara como sendo essa videira e todos os ramos, as varas, somos nós, os seus seguidores, que devemos estar totalmente ligados a esta videira, com o propósito de gerarmos frutos. Verso de número 2, ele fala de duas podas, uma negativa e uma positiva. Primeiro, toda vara que não dá fruto é podada, é cortada, é lançada no fogo. Segundo, a outra que produz fruto também, ela passa por uma poda, mas uma poda positiva, para que ela seja limpa e passe a produzir mais frutos ainda. Jesus está falando aqui desta limpeza que essas varas recebem, que esses seus seguidores recebem através desse relacionamento com Deus, essa limpeza gerada pela palavra de Deus. Às vezes seremos também corrigidos, seremos disciplinados para que possamos dar mais frutos ainda.
Nesse relacionamento de Jesus com os seus discípulos, com os seus seguidores, ele diz, olha, vocês, verso 14, serão meus amigos. Qual é a condição para esta amizade, para esse relacionamento com Deus, a ponto de ele nos chamar de seus amigos? Se fizerdes o que eu vos mando. Então, o relacionamento com Deus não é essa falsa intimidade que essa geração às vezes prega ter. Essa intimidade, ela só pode ser gerada através da obediência. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não obedece aos seus princípios. Então, esta é a regra. O amigo de Deus, ele obedece à palavra de Deus. A partir do verso de número 18, Jesus, então, ele alerta os seus seguidores. Olha, vocês serão perseguidos, vocês serão odiados, porque vocês estão ligados a mim, porque vocês são meus seguidores, vocês vão continuar pregando a minha mensagem. Lembra-se disso, verso de número 20. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas nesse cenário de perseguição, Jesus promete que nós não estaremos sozinhos. Ele diz que nos daria o Espírito Santo. E o Espírito Santo estaria dentro de nós, nos capacitando para o exercício da nossa missão e nos encorajando. A partir do verso de número 5, Jesus ensina mais sobre o Espírito Santo. E ele diz, olha, verso de número 8, quando ele vier, convencerá o mundo, primeiro, do pecado. Ninguém reconhece que é pecador, a não ser através do Espírito Santo. Segundo, ele também convencerá da justiça. Só o Espírito Santo revela no ser humano o padrão da moralidade de Deus. Quando as pessoas nos criticam pelos nossos hábitos, pelos princípios que nós vivemos, é porque essa pessoa não conhece o Espírito Santo e elas questionam a nossa maneira de viver, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de falar e os princípios que nós defendemos. Somente o Espírito Santo, ele consegue gerar em nós, na nossa consciência, o que é certo ou o que é errado. O homem natural que não tem o Espírito Santo, para ele todas as coisas são lícitas. Ele não se sente mal ao praticar o pecado. Ele é escravo do pecado, mas não sabe que é escravo do pecado. Como nós sabemos que alguém está de verdade arrependido, é quando essa pessoa reconhece o quanto ela é pecadora e ela decide abandonar a sua vida de pecado. Aquilo que não me incomodava passa a incomodar. E terceiro, ele convencerá também do juízo, ou seja, o Espírito Santo, ele coloca dentro de nós o conhecimento de que haverá uma consumação da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Haverá um julgamento final e nós precisamos estar prontos para o dia desse juízo. A pessoa, quando não conhece a Deus, não conhece a sua palavra e não tem o Espírito Santo, ela ignora o futuro. Ela diz, comamos hoje, vamos divertir hoje, porque eu vou morrer e vai acabar. Quando nós recebemos o Espírito Santo, recebemos também a convicção de que haverá um juízo tanto para morte eterna quanto para a vida eterna. E nesse relacionamento com Deus, com a pessoa do Espírito Santo, Jesus então ensina os seus discípulos a orar. Era como se Jesus estivesse dizendo, eu vou me ausentar fisicamente, mas vocês poderão continuar falando comigo. E só existe uma forma de falarmos com Deus, é através da oração. Ninguém pode dizer que ama o marido, que ama o filho, se não tem prazer de sentar e conversar. Amamos a Jesus porque amamos os seus princípios, estamos dispostos a obedecê-lo, mas também porque temos prazer da sua presença, temos prazer de falar com Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulos 17 e 18. Capítulo 17
é o registro da oração de Jesus, chamado de oração sacerdotal. Jesus começa orando por si mesmo, depois ora por seus discípulos e depois por todos os futuros cristãos, todos aqueles que ainda reconheceriam Jesus como Senhor e Salvador. E nessa terceira parte da oração, eu e você, cristãos do mundo inteiro, estamos incluídos. Jesus começa orando ao Pai, reconhecendo o seu papel nesse cumprimento do plano de salvação, e ele expressa o seu desejo, primeiro, de glorificar o Pai e pede que o Pai o glorifique também. Verso de número 3, a vida eterna, Pai, é esta, que conheçam a Ti, por único Deus verdadeiro, através de mim, através de Jesus, que esse plano de salvação seja conhecido e seja consumado a obra que o Senhor me deu, a missão que o Senhor me deu para fazer. Então, para sermos salvos, não basta apenas crer que existe um Deus. É preciso reconhecer que Jesus é Deus e confessá-lo como Senhor e como Salvador. Esta geração até acredita em Jesus, mas como é ensinado nas universidades e através de filmes e séries, apresenta um Jesus apenas revolucionário, apresenta apenas um Jesus humano, mas isto não é suficiente. É preciso reconhecer que Jesus é Deus e recebê-lo como Senhor. Depois Jesus ora por seus discípulos e a oração é que eles sejam um, assim como Jesus e o Pai são um. Ele quer também nessa oração que a igreja seja uma unidade. Ele ora também para que os discípulos, que vão enfrentar muitas perseguições, verso de número 11, que eles sejam guardados pelo Pai. Verso 14, eu lhes dei a tua palavra, por isso o mundo os odiou. Jesus está dizendo, olha Pai, guarda aqueles que o Senhor me deste, porque eles serão odiados por causa da tua palavra e porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Verso 16. Não são do mundo, como eu não sou. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós não cooperamos com essas agendas malignas anticristãs. Nós estamos posicionados na palavra, verso 17, e a palavra é a verdade. Então, por isso, nós somos odiados e seremos muito odiados até a volta de Jesus. Mas o segredo é perseverar. Jesus orou por nós. A partir do verso 20, ele ora assim, Pai, eu não rogo só por esses, mas por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, uma oração apresentando um tempo futuro, todos aqueles que ainda vão me receber como Senhor. Então, Jesus estava orando por nós, pela sua igreja. Então, resumindo, esse capítulo é uma oração muito íntima de Jesus e bastante teológica. Aqui Jesus expressa o seu amor e também o seu cuidado para com os seus discípulos. E ele ressalta que é importante que o povo de Deus, que a igreja tenha unidade e santidade. No capítulo de número 18, Jesus e os discípulos deixam essa sala superior e agora eles vão para o jardim do Getsêmani, onde Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, o entrega a essas autoridades religiosas e traz Jesus com um beijo. Os soldados e os oficiais prendem Jesus, mas ele se rende voluntariamente. Por quê? Verso de número 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes, a quem buscais? Jesus estava ali como
Deus como homem, mas em nenhum momento ele deixou de ser Deus. Então, na sua presciência, na sua onisciência, Jesus sabia a ordem dos fatos. Então, Jesus se entrega a esses homens que estavam ali munidos de armas, lanternas, mas Jesus não revidou. Como uma ovelha muda diante dos tosqueadores, Jesus estava pronto para que nele se cumprisse o plano de salvação. E no capítulo 18 ainda, Jesus, completando a sua missão, ele vai ser interrogado. Em menos de 18 horas, Jesus foi levado a pelo menos 6 diferentes audiências. Primeiro, Jesus passa pela audiência com as autoridades judaicas e depois diante das autoridades romanas. E houve muita ilegalidade no julgamento de Jesus. Primeiro, muito antes de começar esse julgamento, eles já haviam determinado que Jesus deveria morrer. Então, eles já tinham combinado entre eles a sentença. Segundo, eles contrataram. Segundo, eles forjaram muitas falsas testemunhas contra Jesus. Terceiro, não permitiram e nem providenciaram defesa nenhuma para Jesus. E quarto, Jesus foi julgado à noite. Isso era ilegal de acordo às leis judaicas. E, em quinto lugar, Jesus foi julgado na residência do sumo sacerdote. E esses casos que envolviam acusações graves não poderiam ser julgados em local diferente a não ser nos locais de reunião do Sinédrio. Então, houve muita ilegalidade no julgamento de Jesus. Enquanto Anás interrogava Jesus, ele disse, olha, fala para nós acerca da sua doutrina, dos seus ensinos, verso 19. E Jesus então diz para ele, eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga, no templo, e pergunta então, verso 21, aquelas pessoas que me ouviram, pergunta para elas o que foi que eu lhes ensinei. Eles sabem o que eu lhes ensinei durante esses anos. E então um dos criados dá uma bofetada em Jesus dizendo, assim respondes ao sumo sacerdote? Verso 29, então levaram Jesus da casa de Caifás para a próxima audiência que seria com Pilatos. E no versículo 38, encerrando a conversa com Jesus, ele pergunta, o que é a verdade? Uma pergunta que ficou sem resposta porque Jesus mesmo era a verdade. Mas não importava responder isso a Pilatos, porque ele não estava disposto a seguir a verdade. A palavra verdade, ela significa aquilo que é digno de confiança, de veracidade. E Jesus, ele é a verdade. Jesus é esse padrão da moralidade. Jesus é esse padrão daquilo que é certo. Jesus é a verdade que se fez carne e a palavra de Deus é a verdade escrita. Evangelho segundo escreveu João, capítulos 19 e 20. Jesus havia sido interrogado por Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, e já havia também declarado, não acho nele crime algum. Mesmo assim, diante da pressão da multidão, Pilatos concorda em crucificar Jesus e o entrega para ser açoitado. Segundo a cultura romana, o procedimento desse açoite descobriam a parte superior do corpo da vítima, amarrava as suas mãos em um pilar e o chicote ele tinha 3 pontas contendo pedaços de chumbo, pedaços de ossos como se fossem giletes. O chumbo batia, desprendia a pele do osso e esses pedacinhos de ossos entravam então como se fosse gilete e rasgava a carne da vítima. A lei ela permitia 40 chibatadas conforme Deuteronômio 25, 3. Dos açoites, Jesus também sofreu muita zombaria.
Colocaram uma coroa de espinhos, zombando dele, dizendo que tipo de coroa ele merecia ter. Gritavam: "Salve o Rei dos Judeus!", davam bofetadas em Jesus e o vestiram com um manto de púrpura, fazendo zombarias. E gritavam: "Crucifica-o, crucifica-o!". E Pilatos, mais uma vez, se omitindo, ele entrega Jesus e diz: "Olha, toma vocês mesmos", verso 6, "e crucifica-o vocês mesmos, porque eu não acho nele crime algum". Verso 7, responderam-lhe os judeus: "Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus". Jesus foi acusado falsamente de não ser submisso a Roma, de querer causar uma rebelião, e a acusação da condenação de Jesus foi de blasfêmia. Jesus foi acusado de blasfemar quando ele diz que ele era filho de Deus. Verso 17, Jesus então, levando a cruz nas suas costas, saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico significa Gólgota, ou lugar da caveira, onde o crucificaram. Então, Pilatos escreveu um título porque a causa da crucificação deveria ser declarada acima da cabeça do condenado, e ele então mandou colocar uma inscrição em 3 línguas, no hebraico, no grego e no latim, dizendo: "Jesus Nazareno, Rei dos Judeus", contrariando o desejo dos judeus a respeito desse título. Pediram para modificar, mas Pilatos recusou. Nesse momento desse episódio, Marcos capítulo 14, verso 50, diz que os discípulos fugiram. Eles estavam com medo dessa perseguição, mas João permaneceu ali, ao pé da cruz. Então, verso 26, Jesus, vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: "Mulher, eis aí o teu filho", e disse ao discípulo, que é João: "Eis aí a tua mãe". E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Jesus pediu então esse amigo mais chegado, João, que cuidasse da sua mãe. Nessa ocasião, José, seu esposo, já havia falecido. Então Jesus mostra o seu amor, o seu cuidado para com a sua mãe na hora da sua morte. E no verso de número 30, Jesus então expressa, declara a nossa salvação. Quando ele diz tetelestai, ou está consumado, ele inclina e entrega o seu espírito, ele entrega a sua vida, como ele mesmo havia dito, que ele tem poder para entregar a sua vida e para tomá-la de volta. Jesus então expressa a nossa vitória. A expressão significa está pago, está consumado. Até aquele momento, a expiação dos pecados era feita por meio de um sacrifício de um animal. Isto tudo já apontava para Jesus, como diz Hebreus no capítulo 10, é impossível que sangue de animais purifique pecados, mas tipologicamente precisava-se desses sacrifícios. O homem estava separado de Deus, porque a lei de Deus era: a alma que pecar, esta morrerá. Então, quando Jesus, o Cordeiro de Deus, grita na cruz do Calvário, tetelestai, ele estava dizendo para o Pai: a dívida foi paga. Estou pagando o preço pela humanidade. E naquele momento, Jesus estava então unindo o homem de volta a Deus. Este é o ápice das Escrituras. Em Gênesis 3, verso 15, Deus faz a promessa de unir o homem de volta a Deus. E aqui, na cruz do Calvário, a promessa de salvação estava se cumprindo em Jesus. E mesmo estando morto, um dos soldados, verso 34, furou o lado com uma lança e saiu sangue e água. João, ele descreve com muitos detalhes a crucificação, porque ele foi uma testemunha ocular. Ele estava lá
durante todo o tempo da crucificação de Jesus. E então, no final do capítulo, 2 discípulos de Jesus, discípulos secretos, José de Arimateia e Nicodemos, eles encontram então coragem, que eles não possuíram antes, e pede permissão a Pilatos para retirar o corpo de Jesus da cruz e para sepultá-lo. E eles então se posicionaram, declarando nessa atitude publicamente a fé em Cristo Jesus. E nós também, mesmo diante de tantas oposições, tantas perseguições, nós não podemos temer as ameaças. Precisamos confiar, mas também declarar a nossa confiança em Cristo Jesus. Que o Senhor nos encha de encorajamento para que possamos nos posicionar diante de uma geração tão corrompida e perversa. Sejamos sal e sejamos luz. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, e aqui nós encerramos esse evangelho tão maravilhoso. O cenário muda, não é mais Jerusalém, agora estão à margem do mar da Galileia, e Jesus vai se manifestar ali para 7 discípulos e vai restaurar a vida de Pedro. Depois que Pedro negou a Jesus, é a primeira vez que ele vai encará-lo de frente a frente. Eles voltam a pescar, e isso indica que eles estavam ainda sem entender, frustrados, voltam a pescar. E de manhã, então, aparece uma figura na praia, e eles a princípio não reconhecem como sendo Jesus, e ele diz para eles, lancem a rede no lado direito do barco. Eles obedecem, pegam muitos peixes, 153 grandes peixes. João, ele reconhece que é Jesus, e Pedro então se joga no mar e vai nadando até a costa da praia. E Jesus então, conforme descrito em Lucas 24, Jesus come com eles peixe e pão, mostrando aqui o Cristo ressurreto, e assim entendemos como nós seremos quando nós estivermos na glória com o Senhor e também tivermos um corpo transformado. O corpo de Jesus transformado depois da ressurreição. É um corpo que ultrapassou uma parede, mas é um corpo também que comeu peixe e comeu pão. E Jesus então agora vai dar para Pedro uma oportunidade nessa restauração. Jesus faz uma pergunta para Pedro, perguntando: Simão, filho de João, verso 15, você me ama mais do que estes? A pergunta que Jesus faz, a expressão grega é ágape, que significa um amor sacrificial, amor fiel, constante, pleno. E a resposta de Pedro foi: sim, Senhor, tu sabes que te amo. A expressão aqui no grego da resposta de Pedro é: o Senhor sabe que eu te filéu, eu tenho uma afeição, eu tenho um amor cordial pelo Senhor. Novamente o Senhor pergunta se o Pedro o ama com amor ágape, e ele responde: eu te filéu, eu te amo com amor cordial. E terceiro, então Jesus pergunta para ele: Simão, filho de Jonas, você me ama com amor filéu, tu me filéu, você me ama com esse amor cordial? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo com amor filéu. Então, era como se Jesus estivesse dizendo para ele: é suficiente esse amor filéu, esse amor cordial, filantrópico, social, ele é suficiente, apacenta as minhas ovelhas. Ao perguntar 3 vezes, Jesus, com sua compaixão, misericórdia, estava dando para Pedro a oportunidade de apagar da sua mente, de ser restaurado, porque ele havia negado 3 vezes. E agora, por 3 vezes, ele declara o seu amor por Jesus. Pedro, então, esse pescador da Galileia, não hesita em atender o chamado de Deus, e ele se torna, então, um pastor de ovelhas. E, conforme conta-nos a história, ele morreu por amor a Jesus. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado e ele não quis
ser crucificado de uma maneira comum. Ele quis ser crucificado de cabeça para baixo porque ele não se achava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Mas tudo isso depois de Atos 2, depois que ele foi revestido com o Espírito Santo. O Pedro medroso que negou tornou-se um homem intrépido, corajoso, ousado, depois que foi cheio do Espírito Santo. Estudaremos a seguir o maravilhoso livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Parabéns para você que tem estudado a Bíblia Sagrada conosco aqui na Bíblia Comentada. Se esses áudios têm sido bênção para a sua vida, têm te ajudado no entendimento das Escrituras, faça missões também, compartilhe este áudio com alguém. Eu sou a missionária Teca Breder e é um prazer estudar a Bíblia com vocês.